capítulo 1, versículos 3 a 19. Isso. Esse texto diz o seguinte, do versículo 1, do versículo 3 ao 19 diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E ainda versículo 20, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar mais uma vez. Amado, bendito Deus, nós te damos graças, Senhor, por estarmos juntos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para juntos adorarmos o teu nome. Nós já lemos a tua palavra, já cantamos, já oramos, expressando aqui a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor, e agora mais uma vez lemos a tua palavra, pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar ao nosso coração, continue a ministrar, ó Deus, o teu querer, ó Deus, em nós e para nós. Traga, Senhor, aquilo que venha exclusivamente do Senhor e aquilo que vier de mim mesmo, que o Senhor faça cair por terra e não chegar nem nos ouvidos e nem no coração dos meus irmãos e irmãs, mas algo que faça sentido na vida de cada um de nós, possa ser o que fique em nosso coração, aplicado pelo teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos por tudo e pedindo essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Apesar de ter lido aqui todo este texto, a base aqui para a nossa meditação nessa noite, ela é bem menor. Eu vou ficar com parte dessa oração do apóstolo Paulo, e eu quero pensar com vocês um pouco nessa noite, justamente sobre histórias e perspectivas. Histórias e perspectivas, o que é que deve moldar as nossas orações? E pensando exatamente nisso como algo bem indutivo, de induzir você a pensar que as nossas histórias e as nossas perspectivas devem moldar as nossas orações. Essa é a ideia, essa é a proposta aqui. Mas primeiro, quando a gente pensa sobre essas coisas e falar sobre oração, sobre histórias e sobre perspectivas, o que isso tem a ver? O que a gente sabe? A gente sabe o que é história, mas na prática, como é que a história acontece? Como é que a gente sabe da história? Como é que a gente conhece a história?
Toda história demanda investigação. Toda história demanda investigação. Quando a gente parte para pensar o que é história, algum conceito sobre história, a gente pode pensar nisso daqui. Qualquer dicionário que você pesquisar hoje vai trazer mais ou menos isso aqui para a gente, dizendo, olha, história é uma palavra que tem uma origem lá no grego, history, e que significa conhecimento através da investigação, ou seja, toda a história, o conhecimento da história passa por investigação, por estudo, por acompanhamento, por aproximação. Então, qual é a sua história? Só você sabe da sua história, ou só alguém muito perto de você, com quem viveu, conviveu contigo, ou ouviu da sua história, logicamente vai conhecer, ou seja, depende dessa investigação, dessa proximidade. A história é uma ciência que investiga o passado lá da humanidade, mas hoje aqui nós queremos falar de história. E você pode perguntar, pastor, mas por que falar de história hoje? Porque nós estamos celebrando 24 anos de história aqui neste lugar, de organização eclesiástica dessa igreja. E certamente muita coisa aconteceu, muita coisa. Eu conheço parte dessa história e eu tenho quase 7 anos junto com vocês. Conheço histórias de 7 anos, de 6 anos e pouco. Mas as histórias bem anteriores que eu ouvi pelos corredores, eu só conhecia aquilo que vocês me disseram. Falaram para mim que antigamente, ou quando começaram o trabalho aqui, aí tem a família do Valtair, me parece, não é isso, Valtair? Família da dona Eleni, tem uma história de uma árvore, né, onde se reuniam debaixo dessa árvore e ali começou a igreja, não é isso? Tem algo assim nessa história? Então tem disso. Tem gente que fala da história do Roma 2, como é que isso começou? Alguém chega lá do Roma 2 e vem aqui e pede, gente, por favor, vocês poderiam ir lá pregar para a gente lá, dirigir os estudos lá, e um grupo de pessoas saía daqui, parece que seu Eli, seu Onair e algumas outras pessoas, seu Valdomiro, saíam e iam lá fazer esses estudos, alguém levava um teclado para tocar lá, quem era? Seu Eli? Nós precisamos saber mais da história da nossa igreja. Perceba, são 24 anos e a gente corre o risco de perder da nossa história, porque a gente desaprendeu essa capacidade nossa de contar histórias, ou de recontar histórias. E nada do tipo Forrest Gump, não é isso, mas aprender a contar história, porque um povo sem história, um povo sem passado, é um povo que se perde na próxima caminhada. Aliás, a Bíblia é um livro de contar histórias e recontar histórias. O princípio da repetição é um princípio de ensino na Bíblia. Reconte a história, conte de novo, repita. Eu falei aqui pelo menos por 3 domingos seguidos sobre o princípio de interpretação bíblica. Reconte a história, imagine a cena, faça perguntas para o texto, porque a história é importante. E fato, ela é tão importante no passado, quanto a este momento, este culto até agora, com quase 1 hora de culto, já virou história nas nossas vidas, ou seja, queiramos ou não, o que nós fizemos hoje aqui, já se torna história desta igreja. Então, que tipo de história hoje nós estamos construindo? Que tipo de histórias vão contar a nosso respeito quando investigarem sobre as nossas vidas? Quando alguém falar lá na frente, assim, o povo que viveu lá 2020, 2021, foi o ano da pandemia do Brasil, e como é que a igreja sobreviveu a tudo isso? E quando eles relerem ali os livros de atas do conselho, vai ter registrado lá que nós lemos e passamos a seguir um decreto da prefeitura municipal que mandou que a igreja se fechasse os trabalhos. Isso é história. E também, se há história, nós temos perspectiva. Essa é uma palavra que a gente fala, usa, mas a gente tem muitos significados. Eu vou ficar aqui com esse significado apenas simples, de a maneira como nós observamos alguma coisa. A nossa perspectiva, o nosso olhar, a nossa leitura, a partir daquilo que vemos, daquilo que conhecemos. Nada técnico, nada disso.
Então, essas são duas palavras aqui da nossa meditação nessa noite, e eu estou aqui pensando em uma igreja que está celebrando 24 anos de vida, de história neste lugar, como igreja organizada. Mas pastor, então não serve para mim, que não sou membro dessa igreja? De maneira alguma, serve sim. Nós vamos falar de história e de perspectivas, porque todos nós temos histórias, todos nós temos, e as perspectivas para onde nós olhamos agora, será que seriam as melhores possíveis? Quais são as perspectivas do futuro? Quais são as perspectivas do Brasil, da nossa igreja, da nossa cidade? O que a palavra de Deus pode e requer de nós quando nós imaginamos ou pensamos nas perspectivas daqui por diante? Ou seja, na história que nós vamos escrever a partir do amanhã. Então eu vou retomar aqui primeiro sobre essa epístola, apenas recordando uma coisa. Essa epístola tinha o seguinte objetivo: Paulo queria promover uma dedicação exclusiva a Cristo, nessa igreja. Essa igreja está passando por um problema seríssimo. Existe um falso sistema religioso que está impregnando esta igreja, está desvirtuando esses irmãos, entrando na vida deles, de maneira muito sorrateira, como se fosse algo muito comum. Aqui está o grande risco. É um tipo de sistema religioso, filosófico principalmente, que vai adentrando a prática dessa igreja, como sendo algo muito normal. Guardem essa palavra. São coisas normais da sociedade daqueles dias, que vão entrando dentro da igreja, e as pessoas olhavam para essas coisas, e a partir das suas próprias perspectivas, elas diziam: mas isso é normal aqui. Isso é normal nesses tempos, é assim que essas pessoas pensam, é assim que eles vivem, é mais um jeito de pensar, é mais um jeito de ver. Há uma ponte entre esses dias de Paulo, desta igreja, e os nossos dias, vocês vão ver isso. E esta sociedade, então, a de Colossos, ela tinha algumas particularidades. É uma sociedade mista. Colossos, que se torna uma cidade muito importante num determinado momento, depois ela perde essa importância, ela deixa de ser uma cidade muito importante, mas até aqui ela é formada por uma população mista. Primeiro, com um grande número de judeus escravos, foram levados aí desde o ano 190 a.C., foram levados à força para lá. Então essa é parte da sociedade. E quando a gente pensa no povo judeu, o que a gente vai pensar? Num sistema religioso fortíssimo, duro, enrijecido, que escraviza, que aprisiona, que é difícil, falei pela manhã, difícil das pessoas chegarem perto de Deus. Por causa disso, essa sociedade é formada também por judeus. Um outro grupo étnico, presente aqui, eram os frígios. E os frígios eram conhecidos por serem um povo muito supersticioso, cheio das superstições, cheios da pior espécie, daquela turma que não, pelo amor de Deus, desvira o chinelo ali, ficou virado. Só acontecia lá nos frígios, não é? Desvira o chinelo, escada, não dá a volta, não passa de baixo. Gato preto, meu pai do céu, passou um ali. É daí para lá. Só para lembrar o que a gente pensa sobre superstição. Mas é mais do que isso, é o povo que depende do arrepio, de sentir algo sobre-humano. Povo cheio do experiencialismo. E também colonos gregos, com seu gosto tradicional pela filosofia. Vamos pensar, penso, logo existo. Não é isso? Não é isso, Vinícius? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. E as filosofias que invadiam a vida dessa igreja. Essa era a mistura étnica que compunha a sociedade e, consequentemente, é esse povo que vai para dentro da igreja de Colossos. É essa sociedade aqui. E essa mistura fazia crescer a heresia colossense. Tem uma ideia de que o que eles podem causar, o que um povo rígido
pensa bem, uma igreja com grupos de gente muito tradicional, rígida com todos os princípios e costumes, todos, os piores possíveis, 318 obrigações da lei, fora o que Moisés escreveu, fora isso, 318 obrigações da lei. É esse povo aqui que vai para dentro da igreja para adorar a Deus. São os frígios, são os colonos gregos. E aqui nós temos alguns elementos principais sobre cada um deles. Olha só, olha onde entrava essa igreja. A ideia da filosofia era cheia de argumento persuasivo demais. Pessoas que precisavam pensar, falaram, você não pensa? Vamos pensar, vamos racionalizar sobre isso aqui. Havia um problema do dualismo da matéria e espírito. Olha só como é que esse negócio evadia a igreja. Havia uma ideia, essa ideia desse dualismo, que era o seguinte, em linhas gerais, o corpo é ruim, matéria é ruim, o espírito é bom. Então o que você fizer com o seu corpo pode fazer, está tranquilo, porque está separado do espírito. Se foi feito com o corpo, não tem problema algum, porque a matéria é má. Isso, como outros princípios elementares, eles batiam de frente. O problema aqui é que isso aqui atacava diretamente a doutrina da iluminação. Como Deus ilumina pessoas, como Deus iluminou homens, cheios do Espírito Santo, para falarem coisas a respeito de Deus. Isso não bate, essa ideia da iluminação de Deus, daquilo que Deus faz de uma maneira sobrenatural ao se revelar ao homem, não bate, não combina com um argumento filosófico algum, por melhor que seja. E olha, se naquela época tinha os bons filósofos, nós temos bastante hoje. Temos uma turma aí que está fazendo diversos seguidores. A argumentação é ótima. Mas qual tipo de doutrina essa turma que vive na internet, principalmente na mídia hoje em dia, filosofando, que tipo de doutrina essa turma ofende? Às vezes a gente não para pensar nisso. É bom ouvir, eu gosto de ouvir argumentos persuasivos, gosto. Porque quando eles falam alguma coisa lá, eu falo assim, pera lá, deixa eu ver se a minha fé está inteira aqui, se isso que ele está falando me abala. Porque se abalar está um problema. Pode ser a filosofia que for, e eles são bons. Tem uma turminha aí que sabe Bíblia de capa a capa. Mas isso aqui estava dentro da igreja de Colossos. Segunda, é a turma do legalismo. Circuncisão, se você não é, você está fora, você está perdido, vai para o inferno, não faz parte do povo de Deus, então não dá para negociar isso. As leis alimentares, olha os animais que você não pode comer, olha a questão de lavar as mãos, os dias especiais, olha o sábado, cuidado com o sábado, olha o culto, olha a devoção, esse negócio, cuidado com o que você está fazendo, Deus vai te castigar, o tempo inteiro isso. E é lógico que nós estamos falando da parte legalista, da qual nós lemos aqui em Romanos 8, Paulo o tempo inteiro falando sobre estar na carne, estar na lei, estar no Espírito, o que o Espírito faz e o que a lei fez até então. Por isso nós lemos esses textos de Romanos 8 na nossa liturgia. E ainda, a turma mística. Essa turma é a mais legal, sabe por quê? Um segredo que eu vou contar para você sobre o misticismo. O misticismo tem cara de espiritualidade. O misticismo tem cara de espiritualidade. Tem cara de piedade. Porque parece que tudo é espiritual. Parece que tudo veio do sopro de Deus. E não é. Então eles falavam sobre questões da mortificação, adoração de anjos, visões estáticas. Essas visões moviam a vida dessas pessoas, se essas visões aconteciam e se elas não acontecessem. Gente, não parece tão perto dessa mistura que a gente vê nos nossos dias? É a nossa sociedade. É um reflexo do que a gente vê. E, infelizmente, a gente pode ter absoluta certeza
que é algo que está presente nas igrejas. O legalismo atacava as doutrinas da reconciliação, da identificação com Cristo, do que Cristo fez. Porque se a religião significa, ou tinha a proposta de religar o homem a Deus, a religião precisa tomar cuidado, porque o único e a única coisa, a única pessoa capaz de ligar o homem a Deus é Jesus Cristo. Então, se a religião tem a premissa de religar o homem a Deus, ela precisa tomar cuidado, porque senão ela está assumindo o lugar de Cristo. E às vezes a gente vê isso e aprende isso da pior maneira possível. Porque quando nós pegamos o atalho da religião para chegar a Deus, nós não nos achegamos a Deus de fato. Porque não há atalhos para chegar a Deus. Há um caminho, um único caminho. Há um escritor brasileiro, Glênio Fonseca Paranaguá, um pastor. E o Glênio define, faz uma diferença entre religião e o que Deus fez. Ele diz que a religião é uma escada que liga o homem a Deus, uma escada longa, grande. Mas que a graça de Deus é um elevador panorâmico que nos leva a Cristo, a Deus, de maneira rápida e segura. Porque o esforço não está naquele que sobe a escada. Então, essas coisas sobre o legalismo, isso batia de frente com as doutrinas da reconciliação de Deus, através de Cristo, da reconciliação com Deus. O misticismo, a doutrina da união dos crentes com Deus. Como é que Deus resolveu se unir com os crentes? De que maneira, de que forma? E o que essa união faz? O que essa união faz é real, não é místico. O que essa união faz, mexe com a gente, até quando a gente falha, quando a gente erra. Porque quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente faz coisas que certamente desagradam a Deus, no mínimo, como diz o texto que nós lemos de Romanos, se de fato o Espírito habita em nós, e habita, no mínimo, você está errado. Você está errado. Não é isso que Deus quer para você. Ainda, um outro elemento no meio dessa igreja era o próprio ascetismo, que falava de abstinência sexual, de outras restrições alimentares, de restrições do contrato, de contato, e atacava fortemente a doutrina da santificação, ou seja, a santificação é o que Deus faz através da sua palavra, através de Cristo, através do Espírito Santo, um processo que não para, é um processo contínuo. Não é pelo afastamento de coisas, não é assim que acontece. Eu não deixo de fazer aqui para me tornar santo, não. Eu deixo de fazer essas coisas porque Deus me faz santo, porque Deus me chamou para a santidade. Mas não é uma troca, eu não vou deixando de fazer como se estivesse numa balança. Vou deixando de fazer aqui o que é ruim e o meu prato de santidade vai aumentando. Não funciona dessa forma. E o ascetismo levava essas pessoas para isso. Ou seja, depende de mim, depende do que eu faço. Então era aqui, no meio dessa igreja, num retrato tão parecido com a nossa sociedade, Paulo escreve, e ele vai tratar de coisas muito bacanas. E eu quero aqui apenas deixar duas lições com vocês, ou convidar vocês a pensarem em duas coisas. Primeira delas, que é toda a nossa história, da nossa caminhada cristã, toda a nossa caminhada cristã, tanto a minha, a sua, como a dos nossos pais, nossos antepassados, do povo de Deus, toda essa história da caminhada cristã deve motivar a nossa gratidão a Deus. Tudo que alguém já fez, toda vez que alguém dobrou o joelho, toda vez que alguém carregou o piano, que alguém entregou o folheto, que alguém abriu a boca para falar sobre Jesus, todas as vezes que alguém sofreu pelo Evangelho, todas as vezes,
essa história inteira, chamada história da salvação, história do Evangelho, história da igreja presbiteriana Casa de Pedra, toda essa história deve motivar a nossa gratidão a Deus. Ou seja, são a história de pessoas, a vida de pessoas e suas histórias. E a gente pode se lembrar aqui de um monte delas, como lembrei um pouco. Mas são pessoas que fizeram a história dessa igreja, são pessoas que fizeram a história desta igreja aqui de Colossenses. Pessoas que devemos olhar para as suas histórias e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque é gente que marcou a minha vida. As relações, as amizades dessas pessoas, como é comum a gente ouvir isso na igreja, de pessoas amadas, de pessoas que gostávamos de estar próximos a elas. Motivam a nossa gratidão a Deus. Quando nós olhamos a graça de Deus derramada sobre a vida das pessoas, sustentando a sua esperança, sustentando a vida delas, isso deve ser motivo da nossa gratidão a Deus. Olha o que Paulo fala, vamos olhar o texto, versículo 3, de novo, olha aí na sua Bíblia. Paulo disse: eu dou graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé. Olha só, Paulo dá graças a Deus por quê? Por causa da fé de alguém. Por causa da fé de alguém que não está ali presente, mas a fé de alguém que marcou a história desta caminhada, a história dessa igreja. Ele continua: da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm uns para com os outros. Quando eu cheguei aqui, antes de vir aqui, falaram comigo: a igreja Casa de Pedra é uma igreja muito amorosa. E é mesmo. E é mesmo. Mas Paulo fala: por causa do amor que vocês têm de uns para com os outros, ou no amor que vocês têm para com todos os santos. Amor é o sacrifício em prol do outro. É porque vocês se doam uns pelos outros. É por isso que eu dou graças a Deus por você. Então, na nossa história, a gente encontra e conhecemos ao longo da nossa história pessoas que fizeram isso por nós, que marcaram a nossa vida com o mais puro e precioso dos sentimentos, das verdades, o amor. Nada é mais marcante do que o amor. Nada é mais profundo do que o amor. Paulo diz: por causa da esperança que vocês têm. Durante essa época de pandemia, eu aprendi muito sobre esperança. Muito. Eu vi que esperança é um negócio que, se ela estiver depositada no lugar errado, ela escorre pelos dedos. Ela vaza. Nessa época de pandemia, eu conheci gente sem esperança. Nessa época de pandemia, eu vi equívocos da esperança. Esperança no lugar errado. E eu posso dizer e arriscar a dizer que nós fazemos uma parte de uma sociedade em que a esperança está no lugar errado. Paulo diz: por causa da esperança que está preservada nos céus. Ele está dizendo que a esperança, ela já está guardada. Podem viver a vida aqui, marcando a história uns dos outros, escrevendo a história de Deus na vida, da igreja de vocês. Mas fiquem tranquilos quanto à esperança, porque a esperança de vocês está preservada nos céus. Não tem ladrão, não tem ferrugem que possa corroer ou roubar a esperança preservada nos céus. E Paulo diz: da qual antes ouviram, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes
e entendestes a graça de Deus na verdade. Eu gosto muito desse versículo 6. Muito, muito, muito. Porque para mim, a diferença que essa igreja de fato possui é que num determinado momento ela ouviu e ela entendeu o que pode fazer a graça de Deus na verdade de Deus. Então vocês ouviram e vocês entenderam? Segundo, foste instruídos por Epáfras. Paulo não é o pastor dessa igreja. E o Epáfras vai lá para visitar Paulo e acaba ficando preso lá com ele também, fica doente, dá uma confusão danada. E aí uma outra pessoa vai assumir a igreja, ou seja, essa igreja tem vários líderes. O que isso significa? É que essa história, ela é construída por pessoas, por gente que ora, que luta, que trabalha, que intercede, que tem fé em Cristo, que tem esperança, que demonstra amor, mas ela é feita por líderes que passou liderando este rebanho. Uma das cenas mais engraçadas que eu já vi nessa igreja, e ao mesmo tempo mais marcantes, aconteceu, acho que na minha primeira visita aqui, era aniversário da igreja. E eu não me lembro se eu já tinha sido eleito, eu acredito que sim, já seria o pastor da igreja no ano seguinte, e vim para ministrar a ceia, e estava aqui na igreja o pastor Ivo, acompanhando o pastor Walter. E deram a palavra para o pastor Walter saudar a igreja nos seus 17 anos, se não me falha a memória. Ou 17 ou 18. Quem entender do jogo do bicho vai saber falar. Porque o pastor Walter, lembra o que ele fez? Ele chegou aqui e ele disse, parabéns pela igreja. 17 anos. Era 17, gente? Enfim, 17 ou 18. E aí ele parou e falou assim, 17, macaco. E eu estava aqui na frente, eu morri de rir. Falei, gente, que coisa fantástica. E eu fiquei curioso demais para estudar um pouco mais sobre o jogo do bicho. Porque eu não sei nem fazer uma piada dessa. E vocês sabem como eu sou bom com piadas. Mas o pastor Walter, só em falar o conhecimento que ele tem do jogo do bicho, espero que eles estejam vendo lá, porque eles sempre estão vendo, todos lá. Mas a gente morreu de rir. Ou seja, e não foi só isso. Não era a piada. A piada é o de menos. Mas a história construída. Uma vez eu conversar com o pastor Walter, ele disse, foi muito bom o tempo que a gente passou juntos. Foi maravilhoso. A gente ria, a gente chorava, a gente brigava. Falei, eita, mudou muito pouco. Porque isso é igreja. Mas a história fica. E pessoas como ele passou e marcou a vida dessa igreja. São essas histórias de pessoas, de suas relações, da sua amizade, do seu companheirismo, ver como Deus derramou graça sobre eles e através deles, sustentando uma esperança que não está aqui. E o próprio tempo que nós temos de existência, 24 anos, gente, é motivo para a gente agradecer a Deus e, logicamente, pelos frutos gerados aqui. Frutos. Frutos. A gente vê gente chegando. Graças a Deus por isso. Frutos aqui, frutos em outras igrejas. Então, a história de toda a nossa caminhada cristã deve motivar a nossa gratidão a Deus. É o passado que nos mostra pelo que agradecer. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar é justamente sobre a perspectiva. Eu disse no tema da mensagem. A perspectiva futura da nossa caminhada cristã deve motivar a nossa intercessão a Deus. E aqui o texto dos versículos 9 a 12, eu dividi em duas partes. Olha só. Vê se você concorda com essas divisões. Olha o que o apóstolo Paulo diz, eu vou ler aqui. Dos versículos 9 e 10, Paulo diz, para quê?
Para que essa perspectiva? Por que nós temos que orar? Por que nós temos que interceder a Deus? Paulo diz, versículos 9 e 10, ele diz, olha, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. 2 pontos, se tivesse aí eu colocaria. Que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Primeira coisa. Queridos, se a perspectiva dos próximos 20, 24 anos não apontar para que essa igreja se aprofunde no conhecimento da vontade de Deus, a ponto de transbordar dessa vontade, a caminhada será nula. Porque nós vamos passar 20, 30 anos brigando pelas nossas vontades. Porque a vontade de alguém vai ter que ser satisfeita. Vai. A gente não fica sem vontade. Então, olha, se o apóstolo Paulo não diz isso, para o quê? Por quê que a gente tem que interceder a Deus? E Paulo faz assim, essa medida. Eu oro, não paro de orar, para que vocês transbordem. 2 palavras que dizem a mesma coisa, para que vocês sejam plenos, a ponto de tornar para fora do copo, do cálice, sobre o conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus tem que estar vazando pelos poros dessa igreja. E se isso não for dessa maneira, até a oração de Paulo seria em vão. Ou seria vã. E ele continua nesse versículo 9, de que forma que isso deve acontecer? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. É nessa direção. Você quer orar pela igreja Casa de Pedra? Ore. Agradeça a Deus pelos 24 anos, pelas pessoas que já passaram por aqui e pela história que nós escrevemos até 1 minuto atrás. Mas se você pensar nas perspectivas do futuro, e olha, vamos falar a verdade, as perspectivas do nosso país não são boas. O negócio está estranho. Se eu pudesse dar um salto e pular só depois da eleição, eu pulava. É uma das coisas que eu estou esperando de longe. A guerra que começa lá não sei aonde, impacta a gente aqui. Estamos ligados a tudo isso. Por causa disso, a gente precisa orar, porque as perspectivas não são boas. E sabe de uma coisa? A gente precisa da sabedoria de Deus. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não paro de orar para que vocês transbordem do conhecimento de Deus, do conhecimento da vontade de Deus. Mas espera lá. Por que Paulo pensa isso? Qual a ideia de Paulo sobre vontade de Deus? Paulo entende que a vontade de Deus é como? Boa, perfeita e agradável. É isso que ele tem em mente. Não está nessa carta, mas está na mente do apóstolo. Então, Paulo sabe disso. Então, a nossa perspectiva futura da caminhada cristã deve motivar a nossa intercessão a Deus, a fim de que tenhamos conhecimento espiritual da vontade de Deus, os versículos 11 e 12. Olha só, lendo, versículo 11 diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Olha só, Paulo junta 2 palavras aqui, que é pura dinamite, é criptonita pura isso daqui. Poder e força. Poder de Deus e força de Deus, da glória de Deus. Para quê? Para que perseverança, ou para que a perseverança de vocês seja duradoura. Perseverança de hoje que acaba amanhã não é perseverança. Então Paulo diz a essa igreja e mostra para ela que as perspectivas do futuro, diante da sua oração, é para que Deus possa fazer com que eles conheçam cada vez mais a vontade dele para eles, e para que eles sejam fortalecidos, tenham força espiritual,
para que haja uma esperança duradoura e, apesar de tudo ao redor, no meio daquela sociedade mista, complicada, para que no meio de tudo aquilo houvesse alegria. Então, irmãos e irmãs, a pergunta que me vem à mente, quando leio isso daqui, como falei dos outros domingos, imaginar a cena e fazer perguntas para o texto, uma vez que lida a história, a minha pergunta é: até quando? Nós estamos falando de tempo, falamos de 24 anos de igreja, até quando? Essa intercessão aqui, Paulo responde, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 12. E aqui está a dica para os próximos anos. Nós vamos viver nessa oração aqui, pedindo para que Deus faça isso em nós, para que Deus nos molde dessa forma, até que todos cheguemos à unidade da fé. É a unidade da fé e a unidade do pleno conhecimento de Deus. Está junto isso daqui. Ou seja, para que nós sejamos um na fé e no pleno conhecimento de Deus. Paulo está falando que todo mundo tem que andar nisso. Porque Paulo sabe que é justamente a diferença que existe entre uns mais e um menos, uns que se preocupam com o conhecimento de Deus, uns que não se preocupam com a unidade. É esse desnível que bagunça toda essa caminhada, e por isso então não é à toa que Paulo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, e ele continua, à plena varonilidade. A ideia de deixarmos de ser infantis e sermos adultos, produtivos, capazes, a partir deste pleno conhecimento e dessa unidade da fé. E ele coloca a medida e estatura da plenitude de Cristo, o cabeça da igreja, como nós lemos no início. Queridos, até aqui. No dia que a gente chegar nesse patamar aqui, Cristo pode voltar. Estamos prontos para nos encontrar com Ele. Até lá a gente tem muito chão pela frente, e até lá, a sugestão é que as vozes estejam erguidas em louvor a Deus, e que os joelhos estejam calejados às nossas orações. Nós vamos participar da ceia, mas antes da ceia, eu quero convidar você a pensar apenas de novo, que nós devemos recordar a nossa história, porque certamente ela nos dará razões para darmos graças a Deus. É isso que a gente vai fazer na ceia, nós vamos recordar essa história, e essa história recordada da ceia, é razão para nós darmos graças a Deus. Mas é justamente o fato de participarmos dessa ceia, que nos leva para o futuro, e nos fortalece para o que vem pela frente, porque nós devemos olhar para o futuro, porque certamente as perspectivas dele, apontadas para ele, exigirão que nós busquemos fortalecimento em Deus somente. Antes daquele dia 24 que estivermos aqui para celebrarmos, eu preciso dizer uma última coisa para vocês. Parabéns pelos 24 anos de existência. Vamos orar. Amado Deus, estamos diante da Tua mesa, que nos traz perspectivas daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que está reservado nos céus, daquilo que foi conquistado na cruz, nos aponta para perspectivas da eternidade. E nós somos gratos por isso.
Somos gratos porque na cruz o Senhor nos libertou de nós mesmos também. Nós vamos participar dessa mesa, mas também com gratidão, porque o Senhor entregou o seu Filho para nos salvar. Porque o Senhor resolveu amar gente como a mim. Gente como os meus irmãos e irmãs aqui presentes. Que num simples toque do Espírito Santo, são capazes de olhar para dentro de si e perceber quão capazes somos de coisas abomináveis ao Senhor. E ao mesmo tempo, como que por tua graça, somos capazes de ações as mais altruístas possíveis. E justamente esse dualismo das nossas vidas, essa tensão que existe em nós, como o apóstolo Paulo disse, sobre o querer fazer o certo e a dificuldade existente, tudo isso é do pleno conhecimento do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor nos quer perto. E nós te agradecemos por isso. Ao participarmos dessa mesa, nós te suplicamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito cele em nosso coração o desejo, a necessidade extrema de ouvirmos a tua voz e de percebermos o teu toque transformador. Que ao recebermos, ó Deus, o pão e o cálice, e ao participarmos deste momento, que o mover do teu Santo Espírito, mais uma vez, invadam a nossa vida. Nós te louvamos por tudo isso. Pedimos que o Senhor consagre-se por teu Santo Espírito, estes elementos tão comuns no nosso dia a dia, alimentos comuns, para este mistério, a Santa Ceia. E até por isso nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por fazermos parte da tua igreja, obrigado por esses 24 anos aqui, obrigado por toda a história, e obrigado porque com o Senhor, independentemente das perspectivas serem as mais difíceis possíveis, sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E por isso, também nós somos gratos. E agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.